para o teu reino. Em tudo que sou, o meu tempo e dons a ti entrego, a ti entrego. Vou deixar minha marca na história, vou viver os meus dias pra tua glória, pra tua glória. Eu sou Caleb, eu sou Caleb. Por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Sou Caleb. Ando pelo mundo como Cristo andou, para salvar, para salvar. Em todos os lugares, como o mestre mandou, eu vou testemunhar, eu vou testemunhar. Vou deixar minha marca na história, vou viver os meus dias pra tua glória, pra tua glória. Eu sou Caleb, eu sou Caleb. Por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Sou Caleb. Por tudo que fizeste, por tudo que és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Por tudo que fizeste, por tudo que és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Eu sou Caleb, eu sou Caleb. Por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Sou Caleb. Minha vida eu entrego pra servir. Sou Caleb. Ok, boa noite a todos os amigos que nos acompanham através do YouTube, para essa série de estudos da Palavra de Deus. Eu creio, tenho certeza que você tem sido abençoado, você tem aprendido, e nós estamos felizes pela sua presença. Agradecemos a Deus acima de tudo por estarmos aqui mais uma noite,
e juntos vamos aprender mais sobre a palavra. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Mércio e estou aqui com meu amigo que vai nos ajudar a conduzir esse estudo de hoje e eu vou pedir para que ele se apresente. Boa noite, gente. Boa noite a você de casa que estuda com a gente. Você já vem acompanhando há alguns dias, né? Hoje é o quarto dia que a gente está aqui estudando a lição de Deus. Meu nome é Isaac, né? Companheiro de mestre aqui de muito tempo também. A gente vem estudando, a gente aprende a Bíblia a cada dia mais um pouquinho. E hoje nós estamos aqui juntos para aprender e debater mais sobre a palavra de Deus, para a gente estudar um pouquinho o nosso tema de hoje, que Messi vai conduzir. E sem mais delonga, para a gente ganhar tempo, trabalhamos com relógio. O tema do nosso estudo de hoje fala sobre a lei, pecado e morte. Então você pega a tua caneta, pega teu caderno, teu estudo, a tua lição e vamos logo diretamente, antes da primeira pergunta, eu gostaria que Isaac ele fizesse uma oração para a gente começar o estudo. Então vamos lá. Convido você que está em casa, abaixe sua cabeça, feche os olhos e vamos orar a Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de vida. Obrigado porque estamos aqui agora para aprender mais sobre Ti. Estamos aqui agora para aprender que somente o Senhor é Deus e o Senhor deu tudo na Sua palavra, da melhor maneira que podemos viver aqui na terra. Nos ajude e nos conduz rumo ao céu. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Primeira pergunta, tá com a caneta, tá com o papel em mão, o caderno? A primeira pergunta é o seguinte: quem nos indica o que é o pecado? Quem nos indica o que é o pecado? 1 João, capítulo 3, verso 4, diz o seguinte: a todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é que me indica o que é o pecado? O que é que nos indica o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Então, a gente, de uma forma bem sucinta, a lei, ela nos mostra tudo sobre o pecado. Então, o que vai nos dar um indicador do que é o pecado é se você está de acordo com a lei de Deus. Então, de uma forma bem sucinta, a lei de Deus nos indica o que é o pecado. Como o mestre deixou bem claro aí, transgressão da lei de Deus, pecado. Então a gente continua aqui. Agora, que lei é essa? É isso que a gente vai ver aqui. Qual lei é essa? Que lei é essa? Vamos dar uma estudada agora. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a lei de Deus e a sua transgressão se resulta em pecado. E a gente vai ver agora lá em Êxodo, capítulo 20, do versículo 2 a 17, onde estão os 10 mandamentos de Deus. E eu vou dar uma lida aqui para vocês agora e vamos dar esse estudo. Diz o seguinte: eu vou começar do versículo 3 e ele já começa direto no primeiro mandamento, que diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de Deus, somente Ele. Versículo 4: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Esse vai ser o segundo mandamento: não fará imagem de escultura nenhuma. Terceiro mandamento, no versículo 7, diz o seguinte: não tomarás os nomes do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não tomar o nome de Deus em vão, não usar o nome de Deus para qualquer coisa por aí. E a gente continua aqui com o versículo 8. Lembra-te, quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias tu vai trabalhar e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Temos aqui o quarto mandamento, lembrando da guarda do sábado. O dia do Senhor é o sábado, o dia para ser guardado. E vamos agora para o 5º mandamento. Aqui eu já estou lendo e respondendo para vocês quais são os 10 mandamentos. Vamos lá para o 5º. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe. É o básico que a gente tem que fazer. 5º mandamento de Deus. 6º mandamento: não matarás.
Simples. 7º mandamento, não adulterarás. 8º mandamento, não furtarás. 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra quem? Teu próximo. 10º mandamento e último, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Não cobiçar nada a ninguém. Então, até aqui nós temos os 10 mandamentos, passo a passo, um por um. Qualquer coisa que você queira revisar, Êxodo 23 a 17. Na íntegra, todos os 10 mandamentos. Então, onde estão registrados os mandamentos de Deus? Na palavra de Deus, na Bíblia. Na Bíblia. Na Bíblia ela tem um registro de todos os mandamentos de Deus, da lei de Deus, ok? Terceira pergunta. Qual a abrangência da lei? Qual a abrangência da lei de Deus? Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, nos diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. E Salmos 19, verso 7 e 8 nos diz o seguinte, Salmo capítulo 19, versículo 7 e versículo 8, vai dizer o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, qual a abrangência da lei de Deus? A abrangência da lei de Deus é algo de perfeição, é algo que traz refrigério à nossa alma, e a lei de Deus é tão perfeita que ela nos traz sabedoria. É um âmbito tão geral que ela engloba essas coisas todas. É completo. Todo homem, como diz o primeiro versículo, né? E aí a gente continua aqui. Qual a abrangência da lei de Deus e o que é que o apóstolo Paulo acha da lei? Apóstolo Paulo da Bíblia, que a gente conhece muito bem. Lá em Romanos, capítulo 2, versículo 23, ele vai dizer um pouquinho do que acha da lei. Diz o seguinte: tu que te glorias na lei, desonras Deus pela transgressão da lei? Presta atenção. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Aí a gente continua aqui agora, capítulo 7, versículo 22, diz o seguinte: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Capítulo 12, versículo 18. Até aqui é suficiente. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. A lei, em resumo geral, ela santa, justa e boa, é o que vai ficar lá em Romanos capítulo 3, versículo 20, esse eu não li, mas vocês podem abrir nesse que está lá bem claro, mas logo no começo, também em Romanos capítulo 2, 23, a lei é para todo homem e eu tenho prazer na lei de Deus. Então, é isso que ele deixa bem claro. A lei, por ser perfeita, ser santa, ser boa, é algo que a gente não deve olhar para ela como se fosse algo penoso, algo difícil de ser guardado. Prazeroso, a gente tem que sentir prazer, alegria. Porque quando a gente começa a guardar a lei de Deus, a gente começa a fazer as coisas da maneira correta. Como é que algo seria penoso? Deus não ia escrever nada para a gente que fosse difícil e penoso, que a gente não pudesse fazer. Pergunta número 5. Muito interessante essa pergunta, Isaac. Digno de toda a atenção dos nossos internautas, das pessoas que nos acompanham pela internet. E as pessoas até argumentam por aí que talvez a lei é coisa do passado, não sirva mais, não existe mais, que Jesus possivelmente aboliu, e diz o seguinte: Jesus mudou ou anulou a lei de Deus? Que pergunta maravilhosa. Essa é uma coisa que a gente escuta, não, mas Jesus quando veio acabou com a lei. Quando Jesus veio, Jesus morreu na cruz, aboliu a lei, a gente vai saber agora. Mateus 5, verso 17 ao 19, diz o seguinte... Mateus capítulo 5, verso 17 ao 19. Não pensei que vim revogar as leis ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra.
Aquele, pois, presta atenção, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Meu amigo, minha amiga que nos acompanha, Jesus mudou ou anulou a lei de uma forma bem sucinta, bem clara. Jesus não mudou, Jesus cumpriu a lei e pede para que a gente cumpra também. Palavras dele mesmo no Novo Testamento, bem claro, não vim para revogar. Não, ele mesmo deixa bem claro. A lei ele veio para cumprir, para mostrar o exemplo para a gente. A gente vendo que ele não anulou a lei, então a gente já tem como uma verdade. A lei ela deve ser seguida. Mas por acaso, será que eu consigo dividir, mestre? Será que eu consigo abrir ela em duas, seguir só um pedaço dela, seguir só uma partezinha dela? Né? Será que a lei é divisível? Ou será que ela vai durar até quando? A lei é indivisível e eterna. A gente vai ver lá em Tiago, capítulo 2, Tiago versículo 2. 10. Diz o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de quê? De todos. 2, 10 a 12. E diz o seguinte, o 11. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falar de tal maneira e tal maneira procedei como aqueles que vão ser julgados pela lei da liberdade. Da liberdade. Aqui a gente consegue provar que a lei ela não é divisível, ela é indivisível. E agora lá em Mateus capítulo 5, versículo 18, a gente vai ver que ela também é eterna. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i nem o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Pois como a gente acabou de ver, a lei não é divisível, ela é indivisível e ela é eterna. E se tropeçar em um só mandamento, se torna réu de todos, assim como diz Tiago. É aquela coisa. Não existe você, foi só um pecadinho aqui. Pecado é pecado. Se eu quebrar a lei de Deus, é tipo um espelho. Se eu quebrar embaixo, o espelho está quebrado ou não? Está quebrado, o espelho está quebrado. Se eu quebrar em cima, o espelho está quebrado do mesmo jeito. Então a lei de Deus é uma coisa só, é inseparável. E agora, mestre? E agora a questão número 7 diz o seguinte: que restrição foi imposta a Adão e a Eva no Éden? Gênesis capítulo 2, pode ler, Isaac? Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17 diz o 17. seguinte: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente vai acontecer o quê? Morrerás. Então, a gente começa a entender com essa questão número 7, você que nos acompanha, que foi proposta uma restrição a Adão e Eva no Éden, uma única imposição, né, dele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não deixa de ser uma lei, foi uma lei ordenada ali. Mas infelizmente o casal falhou. Pecaram e o pecado chegou até nós. E na questão 8 agora, procede a 7, a gente vai ver como foi que eles falharam. Eles falharam através de um animal. Um animal, a história é bem conhecida, acho que por todas as religiões aí pregam praticamente a mesma coisa. E diz que o animal que escolheu Eva, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, mais a serpente, mais sagaz de todos os animais, mais selváticos que o seu Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Isso foi o começo da conversa que a gente já conhece o restante. Mas foi a serpente que deu o ponto inicial, que deu o pontapé ali, vamos. Então foi através da serpente que entrou o pecado no mundo, a gente pode dizer assim. Olha, pessoal, nos acompanha aí, eu acredito que você já ganhou o seu guia de estudo. Alguém que te convidou, possivelmente já te presenteou. Isso é uma relíquia, tá bom? Responde, corrija aí o que for preciso corrigir. E no final você vai concorrer a um belo certificado. E no final todos concorrerão também a um belíssimo brinde, tá certo? Eu queria só fazer uma questão nessa questão 8. Qual animal Satanás escolheu? Né? Então ele escolheu uma serpente, numa leitura simples, muitas vezes passa despercebido. Mas a serpente ali no jardim do Éden, ela foi ali aconteceu a primeira sessão mediúnica, né, que animal não fala, a gente sabe disso,
mas Satanás usou uma serpente para que ela falasse, dialogasse com Eva, posteriormente, quem sabe, com Adão, e infelizmente o pecado entrou no mundo e foi o animal, foi a serpente que o diabo usou para enganar o santo par casal do Éden. Ok? Questão número 9, Isaac. O que determinou o pecado deles? Lá em 2 Timóteo, versículo deles, Adão e Eva, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13 e 14. Vai me dar essa resposta. E se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evite contendas de palavras, para que nada aproveite, exceto a subjeção do ouvinte. Então, o que foi que determinou o pecado deles? A desobediência. De acordo com esse versículo, a infidelidade a eles que resulta na desobediência. Eles não tiveram fé suficiente que Deus poderia fazer aquilo por eles, não acreditaram em Deus tanto como acreditaram na serpente. Naquele momento eles acreditaram mais na serpente do que em Deus, e é isso que não pode acontecer. Deus é Deus soberano, Deus é Deus supremo, somente Ele que nós podemos dar nossa obediência. Eu obedeço unicamente a Deus. A Deus. Qualquer outra coisa, encontra a vontade de Deus, não posso estar ali de acordo com aquilo. Ok, então a desobediência. Questão de número 10. Quais as consequências imediatas do pecado? Então o pecado ele tem consequências a longo e a curto prazo, mas as imediatas aqui está lá em Gênesis 14, Gênesis 3, verso 14, até o verso 19, que diz o seguinte: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos de tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formada, porque tu és pó, e ao pó tornará. Ok, qual foi a consequência imediata do pecado? A gente pode entender que o sofrimento foi algo que surgiu logo de imediato, né? A mulher recebeu uma sentença que daria a luz em meio ao sofrimento, e ao homem ficou bem claro que ele, a partir daquele momento, ele teria que suar bastante, que trabalhar bastante para poder tirar o seu sustento. E fora as consequências que a gente sabe maior do pecado, que posteriormente viria a morte. Mas o sofrimento é bem visível. E esse é um ponto, mas que eu acho que a gente pode até se ater um pouquinho mais, porque as consequências ali na hora. Imagina Adão, pensa comigo, Adão, você de casa, pensa comigo, Adão está lá. Nunca viu uma folha de árvore cair. Porque uma folha de árvore que cai quer dizer que ela está morrendo. A morte não existia, né? Nunca viu uma folha de árvore cair, nunca viu nada morrer, nunca trabalhou. Aí ele queria comer, ia lá numa frutinha, pegava, comia, acabou-se. Agora imagina ali naquele momento, ele sentia a dor de ver uma árvore morrer. Uma simples flor murchar. Uma coisa que ele nunca tinha visto, ele saber que por culpa dele, o mundo estava agora definhando. E para ser mais rápido, a gente imagina Adão ter que receber a sentença de sacrificar um cordeiro que posteriormente simbolizava Jesus Cristo, que um dia ia ser o cordeiro do mundo, que tira o pecado do mundo, e Adão ali pegar aquela pedra pontiaguda e ter que sacrificar aquele animal, então ver sangue, ver morte. Então o sofrimento foi de imediato. Terrível. E aí, por que Adão foram expulsos do Éden? Porque comer da fruta. Vamos ver direitinho, né? Gênesis capítulo 3, versículo 22 diz o seguinte:
Então disse o Senhor: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim de Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Gente, eu paro para pensar o seguinte: quer dizer que agora, sabe que Adão sabe do bem e do mal, Deus ficou com inveja e mandou ele sair de lá? Claro que não. Naquele momento, ele não sabia o que era morte, até aquele momento. Não sabia o que era morte, não sabia o que era chorar, ele não sabia o que era trabalhar, cansar, ele não sabia o que era cansar. Ele só conhecia o bem, ele só conhecia as coisas boas. Imagina uma pessoa que nasceu em berço rico, tem 50 anos, nunca deixou de ser rico. E quando ele faz aniversário de 50 anos, no outro dia ele é pobre, miserável. Imagina assim, aquele choque, e nem se compara com o choque de Adão, né? Que ali a gente estava falando do mundo todo, da família que ele estava construindo. Então assim, porque Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden? Para não comerem da árvore da vida. Imagina se eles comem da árvore da vida e perpetuam o pecado para sempre, o sofrimento para sempre. E graças a Deus que Jesus já veio, pagou o preço para que a gente não sofresse eternamente, né? Porque senão ia ser, se o pecado, a árvore da vida quem come é eterno. Eterno. Né? Aí se o cara é pecado, aí come a árvore da vida, pecado para sempre. Não pode existir. É verdade. Ok. Então, a pergunta de número 12. Como a Bíblia define o pecado? Primeiro, a gente leu, mas vamos ler novamente. 1 João 3, versículo 4, diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Transgredir o mandamento de Deus é considerado pecado. E Romanos 6, 23, diz o que, Isaac? Romanos capítulo 6, versículo 23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como é que a Bíblia define o pecado? Como transgressão da lei, ok? Pergunta número 13. Ok. Para onde vão todos os que morrem, bons e maus? Falamos já sobre lei de Deus, sobre pecado, e vamos falar e estudar um pouco com você, querido internauta, nesse momento sobre o tema morte, tá bom? Então, para onde vão? Isso é uma pergunta que muitas pessoas ainda hoje em dia têm dúvidas, e quem sabe até aprenderam errado, mas a gente tem que levar em consideração o que a Bíblia fala sobre o tema. E para onde vão as pessoas que morrem, bons e maus? A gente acabou de ver lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Então morre para onde? Quem morre? Então vamos ver aqui, né? Eclesiastes 9, 10 diz o seguinte: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não tem obra nenhuma, não tem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Resumindo, não tem nada. Nada. Você não pensa, você não trabalha, você não corre, você não janta, você não espera a sua mulher, você não sonha, não tem nada. Acabou. Você vira pó, literalmente. Olha, do pó fomos formados e ao pó retornaremos. Na verdade, essa história de alma não existe, nós não temos alma. Nós somos uma alma vivente, não temos alma. Então, essa história que alguém viu alguém que já morreu e essa conversa vai, essa conversa vem, quando vai para a Bíblia a gente vai entender que geralmente quem apareceu aquela pessoa não foi aquela pessoa que morreu não. Lembra dos estudos passados que Satanás foi expulso do céu e com ele desceram 1/3 dos anjos um dia? Então esses anjos que hoje são considerados demônios, geralmente eles se personificam nas pessoas que morreram e dá a entender que quem apareceu é a pessoa que está morta. Mas a pessoa que está morta, ela simplesmente está ali, dormindo, inconsciente, só esperando o dia do juízo para ser julgado. Se vai ser salvo ou se vai ser queimado. Com okay? certeza. E a questão de Satanás, como o mestre muito bem vai concordar comigo agora, ele está aqui, não é para esconder a Bíblia não. É para mostrar a Bíblia e tentar confundir a gente. Então, como a gente viu, a serpente falou. Por meio de quem? De Satanás. Então, ele pode se personificar através de um aparecer em forma de alma. Ele pode fazer qualquer coisa para que você pense que os mortos vivam. Mas os mortos ainda não falam, os mortos não pensam. Está aqui na Bíblia dizendo que não pensa. Não, né? não tem projeto. Não tem projeto. Então, assim, tudo estratégia de Satanás. E por que essa questão de alma? Gênesis,
Deus soprou nas suas narinas e o homem passou a ser uma alma vivente, não ter uma alma vivente. Então ele é, Mestre, tu é uma alma. Eu sou uma Eu alma sou uma vivente, alma ok? vivente. Ok. Qual a prova de que os mortos não sabem nada? No mesmo livro de Eclesiastes, versículos 5 e 6, diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, meu amigo, qual é a prova de que os mortos não sabem coisa nenhuma? Eles não têm consciência de nada. Eles não sabem de nada. É por isso que quando o homem morre, ele vai dormir no pó da terra. Então, a prova é que o amor, o ódio, a inveja, a maldade, esses sentimentos, eles não têm mais noção de sentimento nenhum. Então, eles estão ali apenas dormindo no pó da terra, ok? Quantas ressurreições ocorrerão? Bora lá. João, quantas ressurreições ocorrerá? É um tema muito interessante, relacionado ainda à morte, porque só vão ressurgir, ressuscitar quem morreu, meu amigo. Então, lá em João, Eu vou lendo aqui, João diz o seguinte: pode ler, quantas ressurreições ocorrerão? 5:28 diz o seguinte: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que acham nos túmulos, quem está no túmulo é quem morreu, né? Ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, resumindo bem direto, duas ressurreições. duas Quem ressurreições. fez o bem, nasce, ressuscita, né? Ressuscita e vai para o céu junto com Cristo. Quem fez o mal vai sofrer o juízo de Deus. E vai ser queimado pelo juiz. Né? E a última pergunta, Isaac, você pode ler? Qual é a promessa da Bíblia para os que morrem no Senhor? Porque a gente pode até ficar assustado, né? Vou morrer e agora? Mas calma, calma. Deus tem promessas maravilhosas para todos. E mesmo aquele que morra ainda viverá, né? Que diz alguns Verdade. versículos. Então assim, não se preocupe. Deus está conosco, Deus está com você, Deus está comigo. E se Ele voltar, eu estiver vivo, graças a Deus. Mas se eu morrer, que eu levante e vá com Ele. A morte, para quem está em Cristo, não é o fim, tá certo? Então, Filipenses 3, versículo 20 e 21, diz o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, seguindo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo as coisas. Então, a promessa da Bíblia para os que dormem é que teremos um corpo transformado, um corpo glorificado, assim como Jesus, ele como a primícia dos que morreram, morreu e ressurgiu do túmulo, ele dá essa promessa para a gente também. E a gente vê uma promessa do céu, né? Aqueles que morrem vão ter o céu, vão herdar o reino de Deus. Então assim, não se preocupa. A morte, como a gente falou, é o começo, porque essa vida ela vai acabar. Jesus voltando, ou a gente morrendo, uma hora ela acaba. Então a gente, fazendo um resumo geral aqui do que a gente viu hoje, né, mestre? A gente viu que a lei de Deus é o padrão de vida para os que foram salvos em Cristo. Ou seja, eu não obedeço a lei para ser salvo. Eu fui salvo e aí eu começo a obedecer a lei, porque eu gosto tanto de Cristo, tanto, né? O que quer dizer que eu vou lá e faço o quê? Sigo a Cristo de verdade, fazendo a sua vontade, que é a lei de Verdade. Deus. E não há o que temer, a lei de Deus é santa, justa, é perfeita. O pecado é um intruso, a morte é um intruso, mas Cristo na cruz venceu por cada um de nós. Irmãos, eu queria deixar um recadinho, que hoje não teremos sorteios por questões técnicas, mas prometemos a você que nos acompanha através desse vídeo, através da internet, que amanhã a gente sorteia pelos 2 dias, tá bom? Então você fica preocupado, o seu nome está sendo registrado, você vai lá no chat, participa. Ao participar no nosso chat, o seu nome já é
colocado na urna lá para você concorrer abrindo, tá certo? Então, a gente promete fazer 2 sorteios, tá certo? Antes da gente encerrar, graças a Deus, feliz por estar com você, eu gostaria da gente fazer o nosso compromisso, aquele compromisso íntimo, pessoal. Estudamos hoje sobre assuntos muito pertinentes, mas lá no fundo Deus ele sempre quer que a gente faça votos, tenha compromisso com Ele. E o nosso compromisso pessoal, individual, que se encontra no final de todos os estudos de cada dia, vai dizer o seguinte. Isso é pessoal, essa resposta eu respondo para mim, você reflete e responde positivamente ou negativamente, quem vai responder é você, tá certo? Creio que a lei de Deus é o padrão de vida para os que foram salvos em Cristo. Se você crê isso, você diz amém aí para Jesus, tá bom? Creio que só posso ser liberto do pecado por meio de Jesus Cristo. Sozinho a gente não consegue. É o poder de Jesus que nos dá a liberdade do pecado. E por último, creio na libertação da morte quando Jesus voltar. Jesus prometeu voltar, meu irmão. E Jesus promete, ele não é como nós seres humanos pecadores não, e muitas vezes não cumprimos. O que Jesus promete, Jesus cumpre. Então que Deus possa abençoar você, abençoar o seu lar, abençoar a sua família. E que você hoje foi mais do que um vitorioso por estar aqui estudando a palavra de Deus conosco. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu gostaria de convidar Isaac para fazer uma oração final. Só um pouquinho dessa oração final. Deus fez a parte dele. Deus já veio, já morreu. Temos uma lei para cumprir, temos um serviço a fazer. Então, aproveite Deus enquanto ainda dá tempo, porque os mortos nada sabem. Então, aproveite a sua vida, e sua vida é hoje, é agora. Corre Deus enquanto há tempo, e a hora é agora, hoje, nesse instante. Tome sua decisão, procure a Cristo enquanto há tempo. Oremos. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos conduziu até aqui, porque o Senhor está disposto a nos levar para o céu. De acordo com tua palavra, vemos que tem promessas maravilhosas para aqueles que decidirem seguir o teu caminho. E estamos aqui, querendo fazer isso. Tanto eu como meu amigo Mécio, como todos os irmãos que estão assistindo esse vídeo em casa agora, estão querendo ir para o céu. Então que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, que o Senhor possa nos iluminar, que o Senhor possa nos conduzir. E que nós possamos estar firmes, que nós possamos buscar a tua vontade, que passa, que o Senhor possa nos ajudar e perdoar nossos pecados. Erramos, todos os dias a gente erra, mas o Senhor está disposto a nos perdoar quantas vezes forem necessárias. Conduz-nos, Senhor. Obrigado por tudo. É isso que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos internautas, muito obrigado. Amanhã estaremos neste mesmo horário com vocês e que Deus possa abençoar vocês. Boa noite, até a próxima.
Senhor.